Aliás, por falar em TV aberta, é bom lembrar os nossos colegas que não é só o canal que transmite o Campeonato Gaúcho que é TV aberta, né, Chuzinho? Todos os canais são TV aberta. A Ubra é TV aberta, o SBT, a Record é TV aberta, porque hoje eu ouvi que o Campeonato Carioca não vai passar em TV aberta, mas até onde eu saiba, a TV do SBT, do Silvio Santos, é TV aberta e vai transmitir o Campeonato Carioca, diferente do que alguns estavam especulando. Em relação ao Grenal, hoje a federação confirmou o clássico para quarta-feira, dia 22, às 9h30. Um lado positivo, porque tem a confirmação, tem a liberação do governo do estado. E a gente começa a projetar as equipes, começa a projetar o que pode fazer o Cudê. O Cudê teve vantagem, o Inter tem vantagem porque o Cudê esteve aqui nesse período de treinamentos, ou não, o Renato consegue compensar isso, não teve grandes diferenças. A gente vai debater isso no programa com o professor Enio Kaufmann, com o Alexandre Maier, o professor Enio, ex-conselheiro do Inter, o Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio, e também com o jornalista, narrador Ângelo Afonso, que vai participar na sequência do programa conosco. Vamos debater isso, mas também tem o lado fora de campo. Tem a situação de que o Grenal está confirmado, mas não homologado pela Prefeitura de Porto Alegre. Por quê? Dentro do regime que nós temos atualmente, e muita discussão já esteve desde março, de se um poder superior, no caso o governo federal, à época, podia ordenar algo diferente dos estados, já tem uma definição de que, ok, o poder superior, no caso, o governo federal pode criar uma regra mais branda e o governo do estado ou a prefeitura ter regras mais rígidas, mas não pode o contrário. Então não pode, por exemplo, o governo do estado obrigar que todo mundo utilize máscara e a prefeitura de Porto Alegre ou aqui de Canoas dizer que não precisa usar máscara. As regras são assim, mas pode o governo do estado tornar facultativo e a prefeitura de uma cidade definir que lá é obrigatório. No caso do futebol, volta esse debate. Por quê? O governo do estado, na semana passada, confirmou, homologou o protocolo, disse que estava tudo certo e que poderíamos ter gauchão e que os treinamentos começariam ontem, como de fato começaram. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a Prefeitura de Porto Alegre disse hoje que não foi consultada na confirmação de que o Clássico Grenal será em Porto Alegre na próxima quarta-feira, às 9h30. Por que isso é um problema? Porque, como eu disse, a Prefeitura pode ter regras mais restritas, mais rígidas do que o governo do estado. Então pode acontecer de aqui em Porto Alegre ou em Pelotas, o estado do Rio Grande do Sul permitir a realização de jogos e a prefeita de Pelotas ou o prefeito Marquesan impedir, dizer que não, aqui na região não está permitido por um decreto municipal e está proibido naquela praça de se realizar um jogo de futebol. Essa é uma questão que envolve agora o Clássico Grenal em especial e tem a maior atenção pelo tamanho que tem o Grenal. A prefeitura deixou bem claro que o seu comitê de gestão da situação envolvendo o coronavírus ainda não aprovou o protocolo da federação, que está em estudo, que possivelmente o protocolo será aprovado, mas ainda não há uma liberação, não há uma confirmação. Por isso a prefeitura se incomoda um pouco com a antecipação de que o Clássico Grenal será na próxima quarta, às 9h30. A tendência é que de fato aconteça, que nós tenhamos a transmissão do jogo. Vai ser uma maneira diferente, como disse o Bogado, não estaremos num primeiro momento, todos no estádio, como se gostaria, os torcedores, nem sequer boa parte da imprensa estará no estádio. Vai ser uma transmissão diferente, vai ser uma maneira diferente, mas é a nova realidade ou a realidade transitória nesse momento. Lembrando, o Campeonato Brasileiro começa já no início de agosto, já teve datas divulgadas e vai ter uma maratona, tanto para Grêmio quanto para Inter. A projeção é de um jogo a cada 3 dias e por isso a gente vai falar sobre a qualidade dos grupos, sobre opções que tem o Cudê, opções que tem o Renato, que jovens podem surgir. Tudo isso passa a ser pauta daqui para frente no Cadeira Cativa, com mais força do que as outras notícias que nós não deixaremos de abordar. Por exemplo, Jorge Jesus. Semana passada já teve uma informação no Rio de Janeiro de que o Jorge Jesus, vencendo o título carioca, ou terminando a disputa do Carioca, deixaria o Flamengo. Isso perdeu um pouco de força no final de semana e hoje lá em Portugal se divulga novamente que o Jorge Jesus está acertado com o Benfica e será anunciado na quinta-feira provavelmente, ou anuncia após a saída do jogo, após o término da partida do Clássico Fla-Flu, a sua saída do Flamengo. Essa é uma tendência, pelo que dizem os colegas lá de Portugal. Ele vai receber menos em Portugal, mas vai voltar para casa, vai ter uma situação diferenciada. Uma coisa é morar no Rio de Janeiro, ter algumas restrições por conta
ainda do coronavírus, porque por mais que não esteja 100% restrito lá como alguns imaginam que deveria estar, mas existem restrições que já não existem com tanta força em Portugal, que tem uma projeção diferente para a carreira também do Jorge Jesus. Nesta negociação do Jorge Jesus, começam já as especulações, começa o burburinho de qual movimentação fará o Flamengo no mercado. Pode trazer um outro técnico português, alguns falam em puxar o Sampaoli do Atlético Mineiro, que seria praticamente salvar as finanças do Atlético Mineiro, que tem um contrato de mais de 1 milhão por mês com o Sampaoli, e se demitir tem que pagar o equivalente a 5 anos de contrato. Então, é algo impensável para o Galo e daqui a pouco pode até botar uma grana no bolso, cobrando uma multa para liberar o Sampaoli. Este é um nome forte, tem também um técnico português sendo especulado e sempre surge o nome do Renato, mas esse está com um pouco menos de força nesse momento lá no Flamengo. Mas tudo isso passa pelo Cadeira Cativa, que depois do intervalo comercial vai receber o professor Enio Kaufmann, Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio, e também o narrador Ângelo Afonso. Já voltamos. 7h09 de volta com o nosso Cadeira Cativa. O pessoal vai participando já na nossa live, facebook.com/Luiz Carlos Reck, o Christian Wojciechowski que está na nossa audiência, o Jefferson Nunes Machado também mandando boa noite a todos, dizendo que vai ser um Grenal atípico em meio à pandemia que nunca havíamos visto nessa época de modernidade ainda sem torcida. O Michael Winkler pergunta o que a gente acha do Grenal da semana que vem. Bom, vai depender muito das equipes que vão estar em campo, de como vai organizar o seu time o Renato. Vai ter vantagem o Internacional, porque o Kudê esteve aqui nas últimas semanas, nas últimas 10 semanas trabalhando com o grupo. Não vai ter vantagem o Inter, porque o Renato vai conseguir contornar isso. Jean-Pierre tem que voltar, ele estava voltando de lesão, ficou um longo período parado, mas todo mundo agora está voltando de um longo período parado. Como o Renato vai administrar isso? Utiliza 3 volantes, como utilizou no último clássico? Ou faz uma mudança, coloca o Jean-Pierre ou o Thiago Neves. Fazendo isso, quem sai? Sai o Maicon, sai o Matheus Henrique, pode sair também, por que não, o Lucas Silva? Alguns torcedores do Grêmio, eu sei que o Alexandre Maia já está até balançando a cabeça lá, concordando que ele quer que saia, imagino eu, o Lucas Silva, mas alguns torcedores defendiam que não, o Lucas Silva está bem, que está num bom momento, que está se afirmando como titular, que está tendo boas atuações, mas como é que vai funcionar daqui para frente? Como vai funcionar também esse rodízio? Porque, convenhamos, se o Renato já fazia rodízio antes, jogando quarta e domingo, como diria o Muricy, agora que vai ter ainda jogos mais próximos, eu imagino que o rodízio vai ser ainda maior. O pessoal tô só aguardando o ok aqui do nosso Bruno Soares. O Alexandre tá ok? Então vamos começar já com o lado tricolor, é o lado visitante no clássico. Mas o pessoal está perguntando aqui, Alexandre. Eu quero começar já com um pouquinho de dificuldade para ti, porque começar com perguntinha fácil não tem graça. Você acha que o Grêmio tem algum prejuízo técnico ou tático porque o Renato estava no Rio jogando futebol ao invés de estar aqui? Não tem porque só podia fazer trabalho físico? Enfim, como é que você projeta já esse clássico? Agora a gente já tem até data, já faz a contagem regressiva para o jogo, Alexandre. Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite à nossa audiência, em especial à nossa torcida tricolor. Olha, Maurício, deixa eu te falar. Eu acho que o prejuízo técnico especificamente talvez não haja em razão disso que tu mesmo disseste. Enfim, não havia a possibilidade de fazer trabalho técnico. Então, bem, enfim, para trabalho físico, o staff de comissão técnica que cuida das questões físicas, aí, preparadores físicos, fisiologistas e tal, e departamento médico talvez dessem conta mesmo disso, né? Mas não me agrada, assim, a postura e a atitude do Renato nesse período não me agrada como torcedor, porque, enfim, não me agradaria se fosse qualquer treinador, enfim, né? Porque não é porque o Renato é um grande ídolo do clube que ele possa agir do modo que ele dê na telha, assim, né? Não é o modo mais razoável, porque, tipo, até porque revela e manifesta uma certa falta de solidariedade com os seus jogadores que estavam aqui, ele que preza muito o relacionamento e o gerenciamento, né, dessas relações do plantel, né, que fala muito no grupo dele, no meu jogador e tal. Ele calciona e estrutura muito o trabalho dele baseado nisso, né? Tipo, não me parece um gesto muito solidário da parte de um treinador, seja ele quem for, deixar os seus jogadores, os seus atletas treinando aqui enquanto ele está lá no Rio de Janeiro, né? Tipo, isolado em casa, porém nem tanto em casa assim, porque a praia não é exatamente a casa de ninguém, né?
Pois é, e ainda tem a situação, alguns alegam, não, mas o Renato tinha que estar aqui. O Alexandre disse, olha, eu acho que até por postura, talvez deveria. Tem alguns outros detalhes que a gente tem que lembrar. O Renato ficou 100 dias no Rio de Janeiro. Ele não abriu mão de 1 centavo do seu salário nesse período. Ele vai receber lá na frente. Ele participou do diferimento. Eu ouvi algumas informações, ou informações que vazaram para a imprensa, que o Renato teria ajudado na negociação com os atletas. Tem dirigente que ficou brabo com isso, porque o Renato não levantou o telefone uma vez para falar com o grupo de jogadores, pelo que eu sei. Tem dirigente que ficou muito irritado com o fato de o Renato ter ficado no Rio e ter andado para as orientações do Grêmio, de evitar ir para a praia, de evitar se expor. Eu não sei, eu acho até que tem gente, não digo na torcida, no torcedor da arquibancada, naquele torcedor que vai na geral, na arquibancada norte, ou até nas cadeiras da arena. Não digo que esse torcedor torce para que o Renato daqui a pouco vá para o Flamengo, ou seja, especulado, e saia de uma vez caso o Jorge Jesus confirme que vai para o Benfica, como a imprensa de Portugal está confirmando. Mas eu sinto que, especialmente na direção, em quem vive o dia a dia do Grêmio, não que não vá deixar saudade, porque é um ídolo, é uma pessoa importante na história, mas não vai deixar tanta saudade quanto deixaria até o ano passado, Alexandre. Eu te diria mais, eu acho que não deixaria tanta saudade quanto deixaria no ano retrasado, porque, na minha opinião, o trabalho do Renato já vem em decréscimo de qualidade demonstrado no campo, olha, desde o final de 2018, né? Se tu pegar da eliminação do River para cá, o Grêmio não teve um momento assim de grande evolução, né? O Grêmio, vamos fazer, aí estou fazendo o balanço do final de 18 e 19, tá bem, o final de 18 foi eliminado, se manteve ali nas posições de tabela do Campeonato Brasileiro onde já estava, mas em 2019 o Grêmio quase perde um Campeonato Gaúcho para o Internacional com um time inferior ao Grêmio tecnicamente, com menos recursos de plantel, enfim, e de investimento também. O Grêmio quase compromete, né, em razão da teimosia do Renato, que insistiu no André nos 2 jogos da final, é bom, no André Balada, né, é bom lembrar, que errou um pênalti, né, que fez com que a decisão fosse para os pênaltis, né, e aí sim ele conseguiu converter o pênalti, né, o super André Balada, né, que teve uma temporada que ele fez 4 gols com a camisa do Grêmio, e o Renato com as suas teimosias, enfim, né, tipo, e não percebendo algumas coisas, né, e deixando passar oportunidades de aproveitar garotos, né, e ter sido muito teimoso em relação ao não aproveitamento do TT, que agora é uma das revelações do futebol europeu, jogando num clube da Ucrânia, né, ou seja, erro de avaliação do seu Renato, né, e agora mais recentemente também cometendo algumas teimosias absurdas, como por exemplo o fato de ir a Caxias decidir um turno e não usar o PP, precisando de um jogador mais ofensivo, insistindo no Michael, né, já que tu levantou a questão do Lucas Silva, o meu titular seria o Lucas Silva, por uma razão muito singela, né, que é qual seja, o Michael é um jogador que revela uma debilidade física de modo a não conseguir aguentar 90 minutos em circunstância alguma, e na minha opinião é um erro manter a titularidade de um jogador que não aguenta 90 minutos em hipótese alguma, né, porque não precisa, né, se tu tem um jogador de qualidade que aguenta, e o Grêmio tem, tanto o Lucas Silva quanto o Matheus Henrique, para compor uma dupla de volantes, para que tu precisa do Michael de titular? Se tu já tem jogadores de alta qualidade para aquelas posições e que aguentam os 90 minutos, são mais jovens e, portanto, uma condição de vigor físico mais adequada ao futebol de alto nível, né? Então, são essas coisas, assim, né? Tipo, que eu não vejo mais no trabalho do Renato um trabalho inquestionável. Ao contrário, né? Acho que é um trabalho que perdeu qualidade, né? Que já foi um trabalho... E, por exemplo, o Grêmio de 2017 e talvez até o Grêmio do primeiro semestre de 2018, a gente olhava em campo... E era um Grêmio impecável, que não tinha o que botar de defeito no time, né? O time jogava com a bola no chão, com maior posse de bola, tinha agressividade. Hoje em dia o Grêmio depende do Everton, né? Se o Grêmio não tem aquela jogada mais aguda de velocidade agressiva do Everton, o que sobra ofensivamente pro Grêmio? Vamos pensar bem, né? Pouca coisa, né? E o Alexandre citou na fala dele agora há pouco, o professor Enio Kaufmann também já está conosco, o Ângelo Afonso... Um abraço para o professor Enio. O professor vai participar conosco também, o Ângelo Afonso está conosco aqui no estúdio. Eu quero saber o seguinte, Ângelo, o Alexandre Mayer estava preocupado ali com o André Balada e tal. Eu não sei se o André Balada ficar no grupo, eu acho que vai jogar daqui a pouco, hein, Ângelo? Boa noite. E aí eu não vou entender mais nada. Boa noite, um abraço a você, Maurício, Alexandre, professor também que está chegando aí. Quando a gente já notou aí a possibilidade do André voltar a ser relacionado agora para essa sequência de temporada,
eu já falei que não entendo mais. Eu não sou daqueles que contestou a contratação do André. Porque o André foi contratado quando veio do esporte, ele tinha ido muito bem no esporte. O problema... O Maurício já não acha que não foi... Bom, para mim tinha ido muito bem no esporte. Eu achei uma boa contratação. O problema é a insistência. Já não tem mais motivos para acreditar. Agora é humano, né? Mas e aí persistir no erro, né? Aquela teimosia, então não faz mais sentido. Também não achava que a contratação do Diego Souza seria algo assim para empolgar o torcedor. O Diego Souza, no patamar, no padrão do gauchão, basicamente, que foi o que o Grêmio disputou. O Grêmio tem 13 jogos disputados no ano, só 2 na Libertadores. Então o resto é gauchão e um jogo da Recopa. Mas no gauchão, o Diego Souza deu conta do recado. Ainda precisa aprovar justamente em Libertadores, agora quando vai ter também Campeonato Brasileiro. E basicamente nessa questão da capacidade também de suportar fisicamente a sequência de jogos que o Alexandre citava do caso do Maicon, pode servir também para o Diego Souza, pelo que acompanhamos dele nos últimos tempos. Mas o Grêmio, para mim, eu venho dizendo, desde o Barrios não tem um centroavante que seja realmente confiável. Mesmo o Jael, que para muita gente deu conta do recado, meio que caiu nas graças do torcedor, Jael Cruel... Nem ele, eu acho que realmente entregou ao Grêmio que um time do patamar do Grêmio, com as ambições que o Grêmio tem, precisa no seu 9, no seu comando de ataque. Vou passar para o lado vermelho também para a gente introduzir o professor N, que eu sei que também vai poder falar de Grêmio, obviamente. Mas antes, professor, até para que eu não esqueça, mandar um abraço, e eu sei que o senhor se soma a esse abraço, assim como o Rec, que não está aqui hoje conosco, a toda a família do professor Eugênio Hackbar, da Metsul Meteorologia, que foi nosso colega por muitos anos na Rádio Guaíba, e foi nosso por muitos anos, porque nós deixamos a Rádio Guaíba, mas a Metsul e o professor Eugênio e toda a equipe seguiam lá. Eu lembro, professor, da época da vinheta, que era característica da previsão do tempo, com a locução do Mário Mazeron, chamando o professor Eugênio Hackbar e equipe da Metsul Meteorologia, que sempre deu show, e dava show também como professor no Unicinos, era uma grande figura da sociedade gaúcha, uma figura excepcional. O Rec tinha uma amizade muito próxima com ele e a gente acompanhava também muito do professor Eugênio Hackbar, que hoje, aos 83 anos, infelizmente, nos deixou, professor. Boa noite, Enio. Boa noite. Meus sentimentos à família do professor Eugênio, realmente, assim, mais uma perda, né, nessa época de tantas perdas. Mas deixa eu começar fazendo dois comentários. Primeiro, eu queria fazer um elogio. Eu queria fazer um elogio ao meu aluno. Que bom que vocês botaram a vinheta que ele é conselheiro do Grêmio. Porque se sou eu a dizer tudo isso, é maldade de Colorado, está querendo criar problema lá no Grêmio, tem inveja do Renato. Não, que bom que tem um gremista com bom senso, capaz de ver que, assim como o Renato tem uma lista enorme, não preciso eu dizer isso, de grandes acertos como treinador do Grêmio, ele também tem erros. Ele também cometeu erros, sim, cometeu erros de avaliação. Isso vale para todo mundo. Isso vale para o presidente Romildo Bolzan, que tem mais acertos que erros, claro que tem mais acertos que erros, mas que tem erros, sim. E um deles, provavelmente, é essa carta branca dada ao Renato para cometer determinados erros. E só uma brincadeira. Como a gente faz imagens das pessoas. Eu não conhecia pessoalmente o Ângelo Afonso. Mas sempre, como ouvinte da Rádio Grenal, estava ali, ouvindo e acompanhando as narrações de jogos, acompanhando em programas, e aí tu cria uma imagem. Tu cria na tua cabeça uma imagem para a pessoa. Aí aparece esse cara, eu digo, não é. Porque esse não é o meu Ângelo Afonso. Mas tu acha que o Ângelo Afonso está mais bonito ou mais novo, pessoalmente? Não, aí ele começou a falar e eu digo, não, é ele, a voz é essa mesmo. Lamento decepcioná-lo com tanta falta de beleza, viu, professor? Não, a minha imagem era pior ainda. O vídeo é ruim, mas o áudio é bom, né, professor? O áudio é muito bom. E eu gosto muito dessa nova geração de radialistas que nós temos aí na Rádio Grenal e em outras rádios surgindo e ocupando um espaço bem importante. Sabe, uma das coisas que sempre me incomoda
é a falta de gurizada. Né? Se fala muito que nos programas, se falava, agora já diminuiu um pouco, nos programas esportivos não tem mulheres e tal. Isso é de jovem, isso é de gente de 18, de 20, de 22, de 25 anos, queremos ouvir a opinião dessas pessoas também. Claro, vamos ouvir a opinião dos mais veteranos, deixa eu puxar a brasa um pouquinho para mim, mas não só. Nós temos que ouvir também o que pensam os jovens. E eu que trabalho com a gurizada, sei que eles pensam e muito. E têm opiniões extremamente bem embasadas. Uma das grandes bobagens que se diz por aí, o jovem não pensa, o jovem não. Não. Só diz isso quem não conhece jovem. Só diz isso quem não conhece jovem. Mas vamos voltar para o futebol. Não, e o Ângelo já recebeu o bastão do Haroldo de Souza, não é qualquer coisa, né, professor? Bom, cada um recebe o que quiser. Né? O professor já foi para o outro lado. Você vê como o professor é de sacanagem. Mas aqui, ó. Mas foi tu que dissesse, Maurício, não foi? Não, mas recebeu o bastão da transmissão esportiva, já dividiu o microfone em final de campeonato com o Haroldo. Foi uma Foi honra. o que eu imaginei. Sim. Foi o que eu pensei. Mas Porque não foi, tu pensou alguma outra não coisa? foi o que o seu Maurício? comentário deu a entender. Mas viu, professor, já que o Ângelo também valoriza muito o interior do estado, valorizar hoje, não é bem interior, mas é interior já, salve glorioso Cruzeiro, 107 anos de história, é o Cruzeiro quente, viu, professor? O de Minas não tem nem 100 anos ainda. Esse é o Cruzeiraço. Esse é o grande Cruzeiro de Rubens Freire Hofmeister. Esse é o grande Cruzeiro e sua brilhante excursão na década de 50, jogando na Europa, quando nenhum clube jogava na Europa. Quando ir à Europa era uma façanha. Copado, hein? Hã? Coparam o Santiago Bernabéu contra o Real Madrid do Di Stéfano, né? Exatamente. Não só de Stéfano, né? Canário del Sol, de Stéfano, Puskás e Gento. Imagina, os maiores né? ataques da história do futebol mundial, né? Mas enfim, isso eu tinha combinado com o Alexandre para eu poder mostrar conhecimento. Hein, professor? No caso do Cruzeiro, né, Alexandre? Por isso que o Hernani Campelo é exibido do jeito que é, falando do Cruzeiro, né? É uma máscara, né? Mas o orgulho dele é respeitável, né? É de coração, a gente sabe, né? É uma história que merece realmente ser destacada. Tem que se orgulhar mesmo o torcedor cruzeirista nessa nova fase agora em Cachoeirinha. Um dos estádios que, quando totalmente concluído, vai ser um dos melhores aqui do Rio Grande do Sul. Já está, para hoje, a necessidade do Cruzeiro muito bom. E tomara que Cachoeirinha e Gravataí, cidades próximas, a região abrace também o Cruzeiro. É isso que falta. É isso que falta, que as nossas comunidades abracem os seus clubes. E aí, professor, o Cruzeiro tem mensalidade a R$10 e o Alexandre, que tinha cadeira lá no Olímpico, ele pode sentar na cadeira dele, porque está lá no estádio do Cruzeiro. Tem mais isso. Eu ia comentar que não existe nada mais triste do que o Novo Hamburgo passando o laço em Grêmio Internacional, sendo campeão gaúcho da forma brilhante como foi o Novo Hamburgo, e a comunidade deixando de lado o clube, não apoiando, enfim. Eu participei de uma cadeira cativa com um dos dirigentes do Novo Hamburgo e ouvi-lo falar é uma tristeza. E isso vale para tantas outras comunidades do nosso interior, né, que não abraçam os seus clubes. Hoje, inclusive, tem um outro clube que leva a data no nome, o 14 de julho, infelizmente licenciado do futebol profissional, mas um dos mais antigos, um dos pioneiros, um dos primeiros clubes do Brasil. 14 de julho, 118 anos de história hoje. É de 14 de julho de 1902, o Leão da Fronteira, lá de Santana do Livramento. Maurício, eu queria aproveitar só para completar o que o Alexandre estava comentando, o Renato, como algumas pessoas não se dão a dimensão que tem. O Renato que usa a sua imagem para colocar máscara e cobrar a suspensão dos jogos, porque os jogadores poderiam ser infectados, e foi uma beleza de atitude, uma postura de um líder de categoria. E aí o Renato vai para o Rio,
E o Renato tem que ser chamado a atenção na praia. Até ele pela que polícia. É grupo de risco. Ele que é grupo de risco e que está onde não pode estar. Será que ele não se dá conta que ele não é o Enio Kaufmann? Se for na praia, ninguém vai notar. Mas o Enio Kaufmann, que vai brilhar também no parlamento porto-alegrense a partir do ano que vem, também não pode, viu, professor? Também vão pegar no seu pé. O Enio Kaufmann não vai, mas o que eu quero dizer, não vai à praia. Não vai à praia, no parlamento vai estar. Se Deus quiser. Isso aí é uma coisa importante e eu acho que cada um de nós tem que dar a sua parcela de contribuição, né? Não só ficar criticando. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas gostam muito de apontar o dedo para quem faz alguma coisa errada, especialmente os nossos políticos. Mas então, se dispõe a fazer. E é o que eu estou me dispondo. Mas, enfim, voltando ao Renato, eu acho que o jogador de futebol, o treinador de futebol, o dirigente de Grêmio Internacional, ele tem que entender que ele tem uma dimensão muito grande. E quando ele fala e quando ele age, vai ter uma repercussão muito grande, muito especial. Acaba tendo uma repercussão. E nós estamos falando do Renato aqui, já começando uma semana um pouquinho mais estendida de Grenal. E tem muitas participações aqui, viu, professor? E Alexandre Maier, também o Ângelo Afonso, que está aqui no estúdio comigo. Renato é uma mentira em todos os aspectos, diz o Edemar Feltz. Está na bronca com o Renato. O Mauro Também Fischer diz... Não é para tanto. Não, calma. Eu vou ler os dois lados, professor. Calma. É que não é verdade. Não, eu também não concordo com ele. Eu concordo. Também, vamos lá. Com todo respeito ao telespectador, isso é uma grande bobagem. Concordo. Eu também isso não é uma concordo. grande bobagem. O Renato comete erros? Claro que sim. Mas o Renato... Para um pouquinho. Não deixa de ser um grande treinador, né? Não, estamos falando de treinador campeão da América. Para um pouquinho. Não é um treinador comum. Então o senhor não pode falar mal também de Celso Roth, também é campeão da América. Com uma diferença. O Celso Roth foi campeão da América disputando 4 jogos, pegando o clube na semifinal, e o Renato pegou o Grêmio numa seca de 15 anos sem ganhar nenhum título significativo e ganhou uma Copa do Brasil. Mas ele também não começou a Copa do Brasil. Foi o Roger. Por isso que eu ia continuar. Um jogo só, né? Eu ia continuar. Ele pegou a Copa do Brasil pelo meio, ganhou a Copa do Brasil e no ano seguinte ganhou a Copa Libertadores da América. Nada mais que isso. Então, parei um pouquinho. Nós não estamos falando de treinador comum. Tá, mas o Renato, bem dizer, ele comandou o Grêmio em 6 jogos e meio, porque no 7º jogo, que foi a classificação com o Atlético Paranaense... Ele pegou o time pronto, ele desembarcou num dia e no outro dia já estava em campo. E até complicou um pouco, porque o Grêmio tinha vencido em Curitiba, perdeu na Arena e aí resolveu nos pênaltis. Mas veja bem, mas aí ele pegou o Grêmio em crise e o Grêmio vinha de 3 derrotas patéticas no Campeonato Brasileiro, tomou 3-0 da Ponte Preta e 4-1 do Curitiba. Vocês lembram disso, né? Esse era o Grêmio do Roger que fez o Roger pedir demissão. O momento era horrível, Alexandre, perfeito. Eu não sou um belo eufemismo. Eu não sou daqueles que acham que o Roger deixou um grande legado, que ficou fácil para o Renato, não. O Renato corrigiu muita coisa que o time do Grêmio já corrigiu a bola aérea. Mas era gravíssimo. O Grêmio tomava gol de bola aérea todo jogo. Corrigiu a bola aérea e eu faço questão sempre de lembrar, Alexandre, porque eu tenho memória. Eu lembro daquela época. Ele corrigiu a bola aérea colocando o Kahneman no time, porque quando o Roger saiu, o Kahneman tinha desembarcado aqui há 10, 15 dias, e o Kahneman só começou a jogar a Copa do Brasil porque o Wallace Reis... que era o zagueiro, o Wallace Oliveira era o lateral. Sim. O Wallace Reis era o zagueiro, aquele da biblioteca, do Flamengo e tudo mais. O Wallace Reis já tinha jogado a Copa do Brasil. Por isso que entrou o Kahneman. Mas aí tem o mérito do Renato, o Ramiro na função do Juliano. Mas o Ramiro, no jogo da Copa do Brasil, lá em Curitiba, o Ramiro jogou naquela função com o Roger. Uma com o Roger. Parei um pouquinho, que fase era essa? Qual fase, professor? Que o Renato entra na Copa do Brasil. Oitavas de final. Jogo de volta às oitavas. Roger comandou o Grêmio no primeiro jogo. Em 7 jogos da Copa do Brasil, 7 jogos, em que o treinador foi mandado embora. Não me venham com essa pediu demissão, professor. Pediu, sim, o meu cabelo cai nos olhos. O senhor está falando que quem faltou com a verdade é o presidente Romildo, então. Futura governador do estado.
o presidente nem sempre diz tudo que poderia dizer. De qualquer maneira, no ano seguinte, o Renato foi campeão. No ano seguinte, o Renato foi campeão da Libertadores. Com o Bressan na zaga, né? Então, mas nem no banco, né? Então não pode passar em branco que o Renato é só porcaria. Não, mas ninguém vai... tem defeitos. O telespectador disse. Quem acha isso é o telespectador. Eu vou ler outros 2 recados aqui, Alexandre, e vou te passar a bola. Primeiro deles, Beto de Novo Hamburgo. Intitulado por Marco Antônio Souza nesse programa como Beto de tal, mas é o Beto Bedin de Novo Hamburgo. Tá dizendo, tchau, Renato, obrigado. E ele é gremista, o Beto de Novo Hamburgo. Outro que diz aqui, o Mauro Fischer. O que vocês estão falando em fim de ciclo do Renato? Vocês só podem estar loucos da cabeça. O Pai Nato só sai quando ele quiser, e eu concordo. Ele só sai quando quiser, isso Alexandre. eu não tenho dúvida. Ou quando o Flamengo quiser ele. Ele sai ou quando ele quiser, ou quando algum outro clube ou quiser, ou quando o contrato dele acabar e a direção desistir de renovar. Que aqui tu acha nós, que isso acontece? Eu acho que é o que a direção do Grêmio já deveria ter feito na última renovação. Haja visto a eliminação ridícula na Arena da Baixada para o Atlético Paranaense, responsabilidade do seu Renato. Haja visto o fiasco patético no Maracanã, da forma como o Grêmio foi eliminado pelo Flamengo. O modo, no mínimo, questionável, né? Como ganhou a duras penas um Campeonato Gaúcho contra um Internacional bastante inferior, que ainda era naquela altura do ano passado, hoje não é mais. Então o trabalho já era muito questionável. A questão é o seguinte, o Renato, é isso que o professor falava, o Renato, o dia que ele sair do Grêmio, ou porque o contrato encerrou, ou porque o Flamengo fez proposta melhor, ou porque ele cansou de Porto Alegre, ou porque o Grêmio cansou dele, não importa a causa, ele deixará um legado vitorioso. O professor ele já inventariou aí as conquistas dele. Só que eu preciso, se vocês me perguntam o que eu acho hoje, se o Grêmio entraria em parafuso se o Renato resolvesse ir para o Flamengo ou aceitasse uma proposta do Flamengo, que eu acho que nem acontecerá a proposta, tá? Porque o Flamengo, tendo a amostragem que teve do trabalho mais recente do Renato, a meu juízo, com o dinheiro que tem, faturando mais de 900 milhões por ano, poderia trazer um outro treinador que não o Renato, tá? Mas pode acontecer do Flamengo querê-lo, tá? Aqui entre nós, a vida do Grêmio o Grêmio não entra em parafuso se o Renato for embora. O Renato é um profissional ausente há 100 dias, é isso que a gente falava aqui. Né? A amostragem de campo mais recente é péssima, na minha opinião, é ruim, é limitada. A entrega do Renato do início de 2019, do final de 2018 para cá, é uma entrega questionável, a despeito das conquistas de 2017, 16 e 18. É isso que eu acho. Essa é a minha avaliação nos dias de hoje. O Renato erra em escolhas e avaliações de escolhas técnicas, por teimosia, erra em bancar algumas contratações que eu acho que pouco contribuem, estou falando especificamente do Thiago Neves. No caso do Diego Souza, eu também achava isso, e aí eu dou a mão palpatória, acho que o Renato estava certo, que se o Grêmio não conseguia, ou por falta de dinheiro ou por alguma outra razão, buscar um jogador melhor, tentou, o Pedro não conseguiu. Bom, tá bem, o Diego Souza estava ali dando soco. Bastante. Exato, aí pegou o Diego Souza e o Diego Souza até... Eu não gostei. Claro, sim. O senhor gostou quando ele não veio, né, professor? Eu gostei quando ele não veio. E mais, e tem uma outra crítica que eu faço, viu, professor? Tem uma outra crítica que eu faço ao Renato há algum tempo aqui nesse programa, que é o mau aproveitamento que ele dá aos jovens do clube. E o TT é um exemplo emblemático disso. O fato do PP não ter tantas oportunidades contra o Alisson e outros jogadores tem a outra demonstração disso. O fato do Patrick nunca conseguir jogar e outros veteranos conseguirem jogar. O Cícero jogou 800 vezes aqui, né? E os guris que vêm da base não conseguem jogar. Que, para o Matheus Henrique e para o Jean-Pierre conseguirem vamos dizer assim, disputar titularidades, teve que alguns outros jogadores tiveram que sair. Né? Então, assim, eu acho que... Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que o Renato vai continuar até o final da temporada, tá? Mas acho, assim como achava na janela anterior, na virada da temporada, que o Grêmio errará se tentar renovar com ele de novo, como errou na última renovação. Eu tô tentando aqui, até tô mandando mensagem pro Bruno, mas pergunto no ar mesmo pro Bruno, pro Daniel e o pessoal da nossa retaguarda. Teve um convidado do programa, Cadeira Cativa, que participou nos últimos dias, que falou sobre a necessidade do fim de um departamento, tanto em Grêmio quanto em Inter, que terminaram, especialmente o Inter terminou com o Inter B,
mas esse convidado disse, se o Bruno ou o Daniel lembrarem quem foi, tem que terminar o departamento de lapidação no Esporte Clube Internacional e no Grêmio Futebol Porto Alegrense. Porque aqui a gente não dá espaço para os guris, porque tem que lapidar, porque não está no momento, porque tem que trabalhar um pouco mais. Esse departamento está nos atrasando. O senhor não acha, professor? Não. Não acha? O senhor não acha que o caso do TT, essa história de que ele tinha que lapidar demais e que tinha que esperar a vez dele, não foi isso que atrapalhou o Grêmio? Não foi isso que atrapalhou. Para aproveitar ele, né? Não, acontece que o futebol é feito de escolhas. O futebol é feito de escolhas. E o treinador faz essas escolhas. O Renato errou nessa escolha. Como o Renato acertou na escolha do Matheus Henrique, como o Renato acertou na escolha do Jean-Pierre, como o Renato acertou na escolha do Darlan, que eu acho que é muito bom jogador, pena que é tão pequeno, mas é muito bom jogador, como o Renato acertou na escolha do PP, como o Renato acertou na escolha do Ferreirinha, tá, com esse litígio, com o Grêmio, enfim. E o Renato vai errar também. Vai errar nas avaliações. O Internacional acaba de liberar, porque vender por 4 milhões de reais é liberar, pelos valores do futebol, um lateral esquerdo jovem. Agora, bom, ele vai lá para a Europa ou para os Emirados Árabes, para onde for liberado, e se revela um grande jogador. Acontece, uma avaliação do clube é que ele não é bom jogador, que ele não vai estourar. Por quê? Porque o normal do jogador jovem é não estourar. Eu nunca canso de repetir o exemplo do Bruno. O Bruno foi um jogador... Bruno que surgiu no Grêmio, tu vê o próprio apelido, tu já diz tudo. Ele era o substituto do Ronaldinho, ele era um monstro. Ia ser um fenômeno. E não foi. Não foi nada. Mas, professor, se o apelido dissesse tanto, o Grêmio e o Alexandre Maia lá no início não apoiariam a contratação do André Balada. O apelido era uma confissão e trouxeram mesmo assim? Mas o André Balada foi um equívoco. Como o Kahneman foi um grande acerto. Como o Jeromel foi um fantástico acerto. Não dá para acertar todas as contratações. Eu não contrataria o André. Eu acho que o histórico do André, mesmo, como disse o Ângelo Afonso, que ele tenha ido razoavelmente no esporte... Meia boca. Nos outros clubes ele tinha fracassado. Só no Santos ele foi bem. Nos clubes grandes ele tinha fracassado. Não, no esporte ele foi bem. Pois é, mas no Corinthians ele foi mal, no Atlético ele foi mal. Ele foi mal. Sabe? Vasco. Então, eu não contrataria. Agora, contratação, meu amigo... Escuta, quando o Internacional trouxe o Guerreiro, tu sabe que teve gente dizendo que o Internacional tinha feito uma grande bobagem, contratou um jogador velho, errou. Deu certo. O Alexandre acabou de dizer, eu pensei que o Diego Souza não ia dar certo e deu, aparentemente. Mas já deu certo, Alexandre, e Diego Souza, porque a amostragem, como destacou o Ângelo, é gauchão. Não, olha só, eu só tenho aquilo ali para avaliar dele, certo? Uhum. No mesmo período eu olho o Thiago Neves e acho que foi um erro, tá? Porque o Thiago Neves não me mostrou nada. O Diego Souza mostrou, né? No pouco tempo que ele teve, né, com a idade que ele tem, veterano, aquele corpo meio pesado dele, ele mostrou que estava inteiro fisicamente e que tecnicamente tinha coisas a oferecer. E a concorrência é menos qualificada, podemos assim dizer, né, Alexandre? Dentro do Grêmio. O Thiago Neves chegou e ainda no momento em que o Jean-Pierre estava lesionado. Agora o Jean-Pierre voltou, um pouco antes da paralisação. Agora é o seguinte, claro que hoje em dia não tem mais isso, que o jogador é escrito com número, né? Mas se fosse lá no modo antigo, né, do jogador ser escalado com a numeração, aquela tradicional, do 1 a 11, a 10 é do Jean-Pierre, meu irmão. Claro, não tem o que discutir, é dele. Ele é o titular da posição. E o Diego Souza é isso. O Diego Souza, a comparação é com o André. Claro, com o Luciano, jogando de meio improvisado, de 9. Exato. A gente pode até debater se vai jogar com 3 volantes ou 2, se pode, talvez, quem sabe, jogar o Thiago Neves e o Jean-Pierre numa formação em que os dois jogam juntos. Fica muito lento, não fica, cadencia, encaixa nesse jogo mais jogado com a posse de bola e com a bola no chão que o Grêmio tem, de toque de bola, talvez, não sei. Depende das circunstâncias do adversário, depende de um monte de coisa. Agora, uma coisa é certa, o GPR é titular do meio campo do Grêmio. Quem tu vai botar na volta dele, tu discute.
né? Mas tira quem? Como tira quem? Não, tem vaga para 2 volantes. Eu não quero saber quem vocês tirariam. Quem vocês acham que o Renato vai tirar? Porque ele não tira o Maicon. Não, o Renato não tira o Maicon. Eu tiraria. Mas ele não vai tirar o Maicon, mas o Maicon vai se tirar sozinho. Não vai aguentar a sequência da temporada. Vai jogar pontualmente. Não, mas no Grenal... Não aguenta 3 anos, né? Ninguém vai aguentar essa temporada que vem aí. Ninguém. O Everton, o PP, o Jean-Pierre, os jovens não vão aguentar jogar 6 meses. Isso é verdade. Quarta e domingo. O seu Inter, professor, eu estava calculando hoje, só contabilizando os 3 jogos para fechar o segundo turno do Gauchão. Ainda a tendência de ter pelo menos um mata-mata aí de semifinal e final de turno. Quem sabe ainda 7 jogos no Gauchão indo até a final. Mas só com os 3 jogos do Gauchão, até o final de setembro, então de 22 de julho até o final de setembro, são 18 jogos. Em 2 meses e meio, basicamente. Aqui, ó, professor, até para se ter uma ideia... 20 jogadores. Para se ter uma ideia, tá? Eu vou pegar a tabela do Grêmio no primeiro momento, porque o Renato é que gosta mais do rodízio. Eu vou pegar a tabela do Brasileirão, que também já está chegando. Começa ali no dia 9 de agosto. Primeira rodada, e aí eu acho que a CBF cometeu um erro. A CBF manteve a tabela original de jogos. Eu acho que devia ser feita uma tabela casada, porque é jogo a cada 3 dias e deveria ser adaptado um pouco a tabela. Situação do Grêmio, tá? Primeira rodada, dia 9 de agosto. 9 de agosto, por óbvio, também dia dos pais, né? Segundo domingo de agosto, então, dia dos pais. Grêmio e Fluminense na Arena. Segunda rodada, dia 12, já confirmadas as datas pela CBF. Pode ter a variação de quarta ou quinta, mas num primeiro momento, dia 12. Ceará e Grêmio lá em Fortaleza. Então, tu joga tem a curiosidade da logística também. Joga em Porto Alegre no domingo, na quarta joga em Fortaleza. No outro domingo, o Grêmio joga em Porto Alegre de novo com o Corinthians. Olha o deslocamento que o Grêmio está fazendo. Quarta rodada, aí o Grêmio joga com o Flamengo no Rio de Janeiro. Então, o Grêmio foi Porto Alegre, Fortaleza, Porto Alegre, Rio. Aí depois, por uma coincidência da tabela, joga com o Vasco no Rio de Janeiro. Vem para Porto Alegre enfrentar o Goiás. E na 7ª rodada joga também com o Sport aqui em Porto Alegre. Então, o Grêmio arranca com viagens e depois tem uma amenizada porque tem 2 jogos no Rio e 2 em Porto Alegre. Isso até a 7ª rodada. No caso do Inter, o Inter começa fora contra o Coritiba em Curitiba. Segunda rodada, o Inter volta para Porto Alegre e joga com o Santos no dia 12. Terceira rodada, vai ao Rio enfrentar o Fluminense. Quarta rodada, joga em casa com o Atlético Goianiense. Na quinta, como o Grêmio joga 2 fora, o Inter joga em casa também com o Atlético Mineiro. Aí o Inter sai para jogar com Botafogo e com Palmeiras. Então o Inter faz Curitiba, Porto Alegre, depois vai jogar no Rio e em São Paulo. O Inter tem uma tabela até um pouquinho mais fácil, tem menos deslocamentos. Mas podia ser um pouco mais direcionada a tabela para evitar que a gente vá tantas vezes lá para cima e que eles venham, especialmente os do Nordeste, tantas vezes para cá, né, professor? Mas vai ser com voo fretado, provavelmente. Mas tá sobrando a grana? Estavam passando o Pires, professor? Quem estava passando o Pires, Maurício? Todos os clubes estavam passando. Mas professor. A CBF vai ajudar. Não, a CBF banca as passagens que ela ganha da patrocinadora. Pois é, mas pode ser que agora ela vai ajudar com os voos fretados. Pode ser, não sei, vamos esperar para ver. Vamos esperar. É caro um voo fretado daqui para Fortaleza, hein? É claro que é caro. Mas claro que é caro. O futebol é muito caro. Então nós estávamos falando há pouco de um treinador que ganha 900 mil reais por mês. 900 mil reais por mês. Isso é um salário não absurdo na Série A, nos grandes clubes. Então, o futebol é uma ilha da fantasia. Então, pode ser que dê para bancar, não sei. Agora, o que é certo é que com a quantidade de jogos, necessariamente vai haver utilização de, no mínimo, um grupo de 20 atletas. No mínimo. Inclusive, Maurício, está confirmado as 5 substituições? Sim. Sim, serão realizadas. Realizadas não, serão permitidas. São 3 paradas ao longo do jogo, mais um intervalo. Então, são 4 momentos em que pode fazer até 5 trocas.
Mesma regra da Copinha, por exemplo. A Copa São Paulo já é assim. Com uma diferença no Gauchão. No Gauchão, só 6 jogadores no banco de reservas. O que eu até achei interessante, porque senão criaria uma diferença ainda maior. Estabeleceria uma diferença ainda maior da dupla Grenal para os demais. Mas qual é o problema de criar diferença? Não tem rebaixamento. Não, mas não aí tem rebaixamento. Professor, não tem rebaixamento técnico, tem rebaixamento financeiro. Os 2 últimos colocados do Gauchão desse ano que vem, ganham meia cota. Isso é oficial? Ganham meia cota ano que vem. Isso já foi confirmado por o presidente do interior. O presidente Ronaldo Vieira do Aimoré participou ontem do Cadeira Cativa e confirmou. Isso se sair a divisão de acesso. Aí que está o problema. A divisão de acesso, há um grande pessimismo já entre a grande maioria dos dirigentes. Pois é. De qualquer maneira, a gente sabe que os clubes do interior, na sua grande maioria, não vão ter nenhuma condição de jogar. Vão jogar com juniores. E outra, né, professor? A gente fala que não vai ter rebaixamento e tudo mais. Eu, pelo menos, o que eu lembro, o Alexandre Maier pode corrigir, porque ele é conselheiro, tem um acesso diferenciado a documentos e tudo mais. Mas o que eu lembro de ser divulgado na imprensa é que o contrato do Gauchão era garantido até 2020 e que a partir de 2021 cabia à emissora detentora dos direitos optar por seguir ou não pagando aqueles valores, optar por renegociar ou até por desistir da transmissão. Como não tem mais os direitos do Campeonato Carioca, sei não, hein? O Alexandre pode me corrigir se até 20 garantido ou até 21, porque... Eu acho que até 21, Maurício, porque inclusive essa mudança de fórmula foi para atender a emissora que transmite o jogo. Não, mas é que assim, professor, o contrato vai até 22. Mas, salvo engano, a partir de 21, eles têm o direito de desistir do contrato. Mas aí também, por esse lado, a Federação Gaúcha de Futebol vai ter um argumento. O campeonato de 20 foi totalmente prejudicado. Então, dá mais uma chance de fazer o 21, Gauchão 21 normalmente, sem todos esses problemas, os percalços deste ano, para convencer que a fórmula é atrativa, que o campeonato fica interessante. Eu gostei das mudanças da fórmula do ano passado para esse ano. Olha aqui, professor, eu vou ler alguns recados, especialmente de torcedores aqui relacionados ao Grêmio. Vou passar a bola para Alexandre Maier, que eu sei que tem outro compromisso que eu tenho que liberar, e daqui a pouco a gente vai seguir também com o professor falando dos assuntos do Inter. Christian Wojciechowski, que o Grêmio começa a ganhar título tudo de novo, o discurso muda... comentam sobre o resultado, que é fácil. O Renato tem credibilidade, apesar das bobagens de ir pra praia quando não podia. O Nano Jacobos, o Renato não usa os guris, tô fora. Ele tá dizendo que falta um gremista no programa. Tu tá aqui, Alexandre. O Diego, o Diego Souza... Que desprestígio. O Rodrigo da Costa. Diego Souza fez gol em Grenal, Guerreiro nada. Estão provocando o Guerreiro, o professor fala daqui a pouco. O Diego Souza fez 2, né? O Diego Souza fez lá em 2007 também, né? Não, mas ele tá falando do Grenal recente agora, né? Adair Vasconcelos Miller, que é gremista, é um dos super fãs aqui da nossa página no Facebook. A última vez que teve Grenal, o mundo quase acabou. Vai ter outro em 8 dias. Vamos ver o que nos aguarda. O que aguarda a nação tricolor ou o que a nação tricolor aguarda, Alexandre? Olha, a nação tricolor aguarda que o Grêmio volte a apresentar um bom futebol ou que pelo menos seja um futebol suficiente para vencer o seu rival, que já mostrou no início da temporada que evoluiu em relação a ele próprio, né? O Internacional do início de 2020 já era um Internacional que apresentava, vamos dizer assim, algumas armas, né, de que ele não dispunha lá em 2019. Por exemplo, aquele Grenal lá contra o Inter do Zé Ricardo, o Grêmio fez 2-0, mas poderia ter feito mais, né? Os Grenais desse ano, mesmo o Grenal que o Grêmio venceu, já foi um Grenal muito mais duro, muito mais equilibrado. E o Grenal do empate da Libertadores, tanto quanto, ou até mais, né? Mais renhido, equilibrado. Enfim, portanto, o rival já veio mais forte para essa temporada, então se espera que o Grêmio possa fazer melhor proveito das armas que tem. O Grêmio também tem acréscimos de jogadores que estão voltando, o caso do Jean-Pierre, que eu acho que agrega muita qualidade à meia cancha do Grêmio. Eu acho que a gente pode apostar no Grêmio completo, que ele possa fazer uma frente boa e até ganhar esse Grenal. É isso que eu espero como torcedor, né? Mas tu dirias que o Inter é favorito no clássico? Não. Eu diria que essas circunstâncias de todo mundo ter parado tanto tempo faz com que o clássico não tenha favorito, né? Porque eu não sei o que tá... A gente não sabe, tipo, é um clássico meio Kinder Ovo, tu entende? Tipo, a gente não sabe o que vai se apresentar.
né? Tipo, eu não sei que resultado dessa preparação física o Grêmio tem a apresentar. Tipo, se é melhor ou se a do rival é melhor, se não é. Vamos ver. Não tem como saber, tipo, claro, tipo, uma coisa é eu ter parâmetro, né? Tipo, dos clubes estarem jogando há 10, 12, 15, 20, 40 rodadas e tem um clássico na semana que vem. Aí a gente consegue olhar pelo desempenho mais recente e ver, não, ó, esse time aqui tá mais encaixado, tá mais equilibrado, o outro tá capenga, né? Tipo, tá perdendo força. Zero referência, né? Tipo, é uma temporada que recomeça, então não tem como saber. Posso abrir minha torcida pro Grenal? Claro, hein? Primeira vez que eu vou fazer isso. Eu torço para que não dê empate, alguém tem que ganhar para ter muita repercussão, porque é um Grenal muito diferente. Mas não vai dizer quem tu quer que ganhe. Não, é o Grenal do Inter com o Eduardo Cudê, 10 semanas aí orientando na medida do possível os treinamentos, contra o Grêmio do Renato Portaluppi, que chegou agora. Então, tendo um vencedor, vai dar muita repercussão. O que é que fez diferença, se fez diferença ter treinador aí todo esse tempo ou não. O Renato, por exemplo, é um que gosta bastante de falar, né, de enaltecer o seu trabalho também quando vence. E a gente já debateu bastante o Renato aqui hoje, falando dos seus méritos também. Só não pode dar empate, porque o empate vai acabar com essa polêmica aí, da maneira diferente como os treinadores encararam esse período de treinos físicos até o início dessa semana. Eu já digo de antemão, o que eu vou sentir falta, professor, nesse Grenal é da entrevista coletiva nos moldes tradicionais. Olho encarando no olho. ali, olho no olho, fazendo a pergunta na frente do entrevistado, abordando questões, porque imagino eu que a entrevista vai ser nos moldes que a gente tem visto na Flá TV, na Flu TV, que é a TV oficial gerando as imagens. Mas aí não tem um embate, né, Alexandre? Isso com certeza vai fazer falta. Mas assim, ó, tipo, só para não dizer que eu fiquei só em cima do muro, eu avaliava no início do ano que o Grêmio tinha um melhor plantel, que o Grêmio tinha mais opções de qualidade ainda do que o Internacional, mesmo que o Internacional tenha dado uma qualificada. Eu ainda acho isso, tá? Então, tipo, se tiver que medir uma variável que dá para medir, que é qualidade de plantel, eu acho que o Grêmio ainda tem uma pequena vantagem em relação ao seu rival, tá? O Grêmio tem mais opções de qualidades em todas as posições, ou tipo, na maioria das posições, né? Não em todas, né? Porque em algumas o Internacional tem peças melhores, né? O centroavante é uma delas, né? O goleiro é outra e tal. Mas eu acho que o Grêmio ainda tem, só que essa situação de temporada interrompida torna as coisas tudo muito niveladas por baixo, né? Tipo, não por culpa dos jogadores, mas por baixo, que está numa situação de debilidade de física, de falta de embocadura, de ritmo, que não tem favorito. Na real, não tem favorito. Alexandre Maia, grande abraço. Vai ter VAR, Maurício? Olha, professor, é para ter, né? No Grenal vai ter VAR? Deixa eu só me despedir. Valeu, Alexandre. Obrigado, um abraço. Muito obrigado, um grande abraço para vocês aí, Dali Grêmio. Valeu. Valeu. Aí, Alexandre Maier. Eu não sei, professor. O Grenal teria que arcar com os custos. Agora, se... E o protocolo? É que isso é uma questão bem, bem importante, né? Mas não sabemos nem se vai ter jogo ao certo, professor. Quer ter VAR? Não, eu só quero saber qual é a ideia. Falar em jogo. O Fla-Flu vai ser transmitido por alguma... Diferente do que alguns colegas estavam falando hoje no rádio, até onde eu saiba, o Silvio Santos é dono de uma TV aberta, né? Não é TV fechada. Porque me falaram, eu ouvi hoje numa rádio que o jogo, se tivesse TV aberta, seria 9h30. Não, o jogo vai ter TV aberta às 9 da noite. Vai passar no SBT para todo o Brasil. Essa é a notícia, um jogo às 9 da noite em TV aberta. Quanto tempo que isso não acontece? No embate com novela e com Jornal Nacional. Bom. Novela reprisada, então vamos aguardar o que vai dar. Mas o jogo vai passar em TV aberta no SBT para todo o Brasil a partir das 9 horas da noite. Teve até liberação da Disney pro SBT pro Theo José poder narrar o jogo. Vai voltar a narrar jogo no SBT. Ele já narrou o jogo no SBT na década de 90, né? Quem? O Theo José. Narrador do Fox Sports, que agora foi adquirido também pela Disney. E aí, diz ele que foi o último a saber da negociação, mas vai ter transmissão em TV aberta. Diferente do que alguns estão dizendo, não é só a Globo que é aberta, a Ubra TV é aberta, o SBT é aberto, Record é aberto. Vocês são a favor, vocês são contra que a emissora que compra os direitos mexa no horário? Não, tem todo o direito. Sou plenamente a favor. Quem compra tem todo o direito, professor. Eu sou contra a MP. Eu tinha entendido.
Não, eu tinha entendido mal, entendi. Não, é que teve colega hoje, professor, que foi falar em programa de rádio. É meu xará, mas vamos fazer o quê? É da vida. Tava dizendo que o jogo não vai ser às 9h30 lá no Fla-Flu porque não vai ter TV aberta, mas o SBT é aberto, né? Exato. Não é porque não é a Globo que vai transmitir que deixou de ser a TV aberta. Ó, professor, tudo tem limite, bom senso sempre. O Caju tá marcado para 11 da manhã do dia 23, da quinta-feira, agora dia 23, porque vai passar na TV por assinatura, no Sport TV. Aí também é falta de bom senso, né? Mas é para todo mundo estar em casa mesmo? Mas 11 da manhã da quinta? Mas é para tu estar em casa, o comércio está fechado. É sem público. Sim, sem público. Não, eu entendi que o Ângelo tá colocando que é ruim até para assistir o jogo esse horário, né? Se o cara tem que trabalhar, não pode assistir o jogo. Claro. Mas a grande maioria não tá trabalhando. Não, e a grande maioria... Mas assim, ó, é importante destacar o Grenal na TV aberta porque, ao menos nesse ponto, está sendo coerente com o que o governador do estado, Eduardo Leite, falou, que estava liberando o futebol, mas preocupado... no sentido de que a volta do Gauchão não proporcionasse aglomerações entre torcedores para assistir ao jogo. Se é o suficiente ou não, não sei, não dá para cravar. Mas ao menos tem o argumento de que o jogo em TV aberta facilita para evitar aglomerações. Se o jogo fosse mantido para o dia 23, para quinta-feira, sem TV aberta, aí já ficaria bem mais complicado. Aí seria mais difícil. Depois do intervalo comercial, quero saber do professor... O que ele imagina de time do Cudê para esse clássico? Quero saber se o Inter é favorito. Enfim, a gente vai falar mais sobre o clássico que está chegando. A não ser que a Prefeitura de Porto Alegre dê para trás e não libere. Mas a tendência é que libere também. O prefeito não gostou muito de divulgarem o clássico antes de ter a assinatura dele no papel liberando. Já voltamos. 8h01 de volta com o Cadeira Cativa. O pessoal tá na bronca aqui na nossa live. O Maicon de Castro Fagundes está dizendo que o Renato já deu o que tinha que dar. Eu apostaria, Maicon, tá? Não é eu, Maurício Freitas, é o Maicon, nosso telespectador. Tá dizendo que apostaria no Jair Ventura como técnico porque tem novas ideias. Diz o Maicon de Sapucaia. O Paulo Brasil já tá mandando ele para aquele lugar lá, dizendo, mas vá te enxergar, chamando de Colorado e tudo mais. Aí o Mauro Fischer aqui tá dizendo, esse cara tá louco, Jair Ventura, só pode ser Colorado. Estão na bronca aqui, mas... mas é uma diferença absurda. Mas, sabe, professor, eu estava até comentando na passagem de programa do Conexão RS com o Bogado e o Bives para o Cadeira Cativa, com essa especulação de que o Jorge Jesus vai deixar o Flamengo, é capaz do Flamengo salvar o Galo, porque o ficha 1 especulado é o Sampaoli. E aí o que salvar? Mas, professor, o Galo vai pagar mais de 1 milhão por mês pelo Sampaoli e não pode demitir. O Sampaoli é o melhor treinador do Brasil, é melhor treinador que o Jorge Jesus. Mas eles não têm dinheiro para pagar as contas, professor. Tem. Não, eles geram dívida. Não, eles têm um patrocinador que está pagando. Está pagando as contratações, é um mecenas. Mas então, ele está pagando as contratações, ele está pagando o Sampaoli, ele está ajudando o clube, está investindo no clube. Não. E esse está de olho na AMP também, porque ele é um dos sócios da CNN. Já cogitou que a CNN transmita os jogos do Atlético Mineiro. Mas aí o Atlético assinou exclusividade com a Sport TV, né? Aí não tem discussão. Claro. Aí seria claramente uma quebra de contrato. É diferente do caso do Flamengo no Carioca. O que não é quebra de contrato, professor, só que aí tem que ler tintim por tintim os contratos, que é algo que a gente não tem acesso para fazer. Mas, em tese, não seria quebra de contrato a Turner seguir com os jogos e no Beira-Rio, por exemplo, transmitir Inter e Flamengo. Ou transmitir um Grenal do Campeonato Brasileiro no Beira-Rio e um Grenal do Campeonato Brasileiro na Arena, o Sport TV transmitir. Já que o direito é vendido pelo mandante, Inter e Grêmio, cada um vendeu para uma TV. O Inter vendeu para Turner e o Grêmio vendeu para o Sport TV. Em tese, fazendo uma leitura superficial do caso, obviamente pode ter travas dentro do contrato, mas se não existirem travas, é para ser isso que vai valer, né, professor? E também tem que se ver os contratos que já existem, aqui que eles determinam. Na verdade, o que nós vamos ter é que a partir de 2024, nós vamos ter novas negociações. Eu li uma reportagem muito interessante nesse fim de semana, de que essa ideia de que o jogo pertence ao mandante
ela vale na Liga Inglesa, na Liga Italiana, na Liga Espanhola e na Liga Alemã. Eu acho que na Liga Portuguesa também, professor. Eu tenho a impressão que na Liga Portuguesa também. Então, tu só melhora o meu argumento, obrigado. Nas 4 maiores ligas e mais a Liga Portuguesa. Eles não podem, todos eles estão errados. Mas aí, professor, é que aí o que acontece? Qual que é o grande problema? O que é o lado bom e o que é a sacanagem da MP? A sacanagem da MP é porque foi para a briguinha Globo e Bolsonaro e Flamengo. Isso é o lado sacanagem da MP. O lado bom da MP é que o que isso significa? Por que nessas ligas funciona? Porque nessas ligas o direito é vendido em bloco. Não é um clube não vai lá comprar o jogo do Barcelona ou o jogo do Real Madrid. Não, uma TV, no caso, ela compra o pacote. Então, na venda de pacote... Não, ela compra X jogos. Sim, compra X jogos da Liga. Mas ela compra da Liga, ela não compra os jogos da casa do Flamengo, ou da casa do Inter, ou da casa do Grêmio. Ela compra um pacote, uma quantidade de jogos da Liga. Sim. Aí, ok, na proporcionalidade vai o dinheiro para cada um dos clubes. O problema no Brasil é a nossa metodologia de negociação. Eu vou lhe dar um exemplo. Na Libertadores da América, o direito de TV é do mandante. É só a gente ver como é que a Libertadores paga os clubes. A Libertadores paga $1 milhão na fase de grupos para cada jogo que a equipe é mandante. Obviamente, são 3 jogos que tu é mandante e 3 jogos que tu é visitante. Então, tu recebe $3 milhões pelos jogos que acontecem na tua casa e no que tu joga fora, tu não recebe nada porque, enfim, é a regra da competição. Então, na Libertadores isso já acontece, só que é vendido num pacote. O problema do Brasil é que, a não ser que os demais clubes, exceção feita ao Flamengo, se juntem, se o Grêmio tentar vender sozinho, se o Inter tentar vender sozinho, se o Atlético Paranaense tentar vender sozinho, se o Palmeiras tentar vender sozinho, cada um vai ter uma precificação do seu jogo e daqui a pouco vai acabar vendendo o jogo por unidade, não vai vender pacote. Agora, não obrigatoriamente. Não, é que assim, professor, o que vai acontecer? Vamos lá. Daqui a pouco eu sou dono de uma emissora de TV. Eu sou dono do SBT. Eu baixei o Silvio Santos. Sim. Enfim, decidi ser o Silvio Santos. Sim. Bom, o Flamengo não vendeu exclusividade para a Globo. E tem um jogo importante do Flamengo. Vai ter Flamengo e Grêmio, ou Flamengo e Inter, que vai ser a decisão do campeonato no Maracanã. Eu posso chegar no Flamengo e dizer, Flamengo, eu quero pagar X milhões por este jogo. É uma possibilidade. Sim, é uma possibilidade a mais. Não, é uma possibilidade a mais. Desde que não tenha sido vendida a exclusividade para outra TV. Mas o que pode acontecer também, professor? Ninguém se interessar. Não, pode chegar no caso, eu vou lhe dar um exemplo. A TV Globo, para citar quem transmite os jogos. Não adianta a gente ficar especulando muito com quem não transmite. A TV Globo, ela compra dos clubes o direito dos 38 jogos, porque ela precisa do direito dos 2. Só que vamos lá, de Grêmio e Inter, ela passa 12 jogos na TV aberta, sendo uns 8 como visitante e 4 como mandante. Então, na visão da Globo, de TV aberta, nós temos 4 jogos de produto para ela. É o jogo com o Flamengo, com o São Paulo, com o Palmeiras e com o Fluminense. Os outros jogos, o Inter e Curitiba, Inter e Sport, não é jogo para todo o Grêmio e Brasil. Ceará, não é jogo para TV aberta, então tu não vai conseguir vender. É jogo vai, porque ele vai para TV fechada. Não, mas o que eu tô lhe dizendo é que assim, não vai... Hoje, o grande pacote que nós temos é um pacote conjunto que tem TV aberta, TV fechada, tem streaming e pay-per-view. Isso. As TVs, exceção feita ao pay-per-view, elas não vão precisar comprar o pacote mais. Se eu quero transmitir um jogo, eu compro esse jogo. Ou eu compro um pacote de 5, 7, 10 jogos. Não, porque ela vai ter interesse em comprar mais jogos, porque ela vai transmitir por streaming, porque ela vai transmitir... Não, mas aí são diferentes, professor. Vamos lá, digamos que a Globo vai transmitir 10 jogos, são 19 jogos como mandante, tá? São 20 clubes, tu enfrenta 19, tu não te enfrenta. São 19 jogos. Hoje, o que os clubes vendem? Vendem 19 jogos como mandante para a TV aberta, 19 jogos como mandante para a TV fechada, 19 jogos como mandante para o pay-per-view. Isso é o que nós vendemos. Daqui a pouco, a Globo vai chegar aqui e vai dizer, eu quero comprar 4 jogos da TV aberta
3 da TV fechada, então eu cheguei em 7. Tem Os mais outros 12 jogos, aí que te os vira. 12, eu vou vender só pay-per-view e tu ganha percentual do que eu vender de pay-per-view nesses jogos. Bom, mas essa é a proposta da Globo. E aí vai ter oportunidade do SBT fazer uma proposta, da CNN, do Ângelo Afonso fazer uma proposta. E aí tu tem todo... Tu te lembra do REC contando quando a TV Guaíba fez uma oferta para comprar o Gauchão. Isso é verdade. Mas, professor... Mas hoje a Record não quer botar grana. A Record podia transmitir o jogo que o SBT vai transmitir, não quis. O problema... Mas escuta... É que se tu não tiver 2 players brigando, professor, a gente só conseguiu aumentar... Eu lembro assim, ó, professor, eu tenho uma memória boa nesse quesito porque eu gosto desse assunto. Quesito TV fechada. Grêmio e Inter, enquanto negociavam o contrato com a TV fechada, a Globo falava em não pagar luvas e dar um adiantamento aos clubes descontando com juros lá na frente. Como entrou a Turner a negociar e começou a fechar com alguns clubes, quem fechou com a Globo, que é o caso do Grêmio, ganhou 100 milhões de luvas, ali dividido ao longo dos anos e tudo mais, e mais um valor pelo contrato. O Grêmio fez um negócio melhor que o Inter. Mas, Maurício, tu está dizendo que a concorrência faz bem. Desculpe, desde que ela exista, professor. A concorrência só quer comprar pacote. Ninguém quer ser concorrência para comprar 2 ou 3 jogos. Vamos concorrer. A TV X e a TV Y querem contratar o Maurício. Elas vão concorrer. E o preço do Maurício vai subir. Agora, só uma TV quer contratar o Maurício. Bom, o preço do Maurício vai ser menor. Não, mas é que... a questão mais delicada da MP, caso ela vingue, professor, Maurício, espectadores, ela não envolve os clubes grandes. A gente está tendo um debate válido, mas com a perspectiva dos clubes grandes. Só que ela vai criar um distanciamento ainda maior dos grandes para os médios e dos médios para os pequenos. Na verdade, esse distanciamento já existe no pay-per-view. Mas vai ficar ainda maior. Eu usei aqui um exemplo, o último programa que eu vim aqui, Maurício, e tá falando aqui o maior defensor e fã do futebol do interior do Rio Grande do Sul. Mas vamos supor que valesse para essa Série B do Brasileiro. Eu não tenho dúvidas que o Chavante, que o Brasil e o Juventude venderiam muito bem, talvez com muitas propostas, daria para fazer um leilão do jogo em casa com o Cruzeiro. Quem não quer ver o Cruzeiro? E os seus milhões de torcedores que tem o Cruzeiro, que naturalmente já assistiriam a partida. Agora, Campeonato Brasileiro da Série B, terça-noite, 36ª rodada para cumprir tabela, Brasil e Confiança do Sergipe, Juventude e CRB. Será que conseguiria ser vendido esse jogo? Não, tem que vender o pacote antes. Vai ter que vender antes? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Uma divisão de receita em que o Flamengo recebesse 100 milhões e o Internacional ou o Grêmio recebesse 10 milhões, é justa? É mais ou menos, é a proporção do gauchão. Não. Pois é, aí que eu ia chegar, Maurício. Exato, já me conhece. Mas aí no gauchão, eu não vejo uma gritaria dizendo que barbaridade. Mas sabe qual é o ponto, professor? No gauchão, os clubes do interior hoje recebem aproximadamente R$1 milhão. E o Brasil e Juventude, por estarem na Série B, dá R$1,5 milhão. Os outros dão uns 900 mil, um pouquinho abaixo de 1 milhão, né? Isso. Certo? Com a MP vingando, vamos supor que ela... Não, peraí. Fica aí. Se fosse essa proporção no brasileiro, tu não ia estar já... O REC não ia estar já pilchado. Lá no pay-per-view é mais ou menos essa, professor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a MP entrando em vigor, por exemplo, para o gauchão do ano que vem, os clubes vão conseguir tirar R$1 milhão? Talvez vendendo só o jogo em casa contra o Inter ou contra o Grêmio? Aí que está a situação. Não, mais do que isso. Vou pegar esse mesmo caso, professor. Qual que é o jogo que o senhor, que provavelmente tem pay-per-view em casa, ou se não tenha por opção, porque tá com muito, sabe como é que é, né? Professor e tal, há muitos anos no mercado. Mas qual o jogo tá com que... muito é qualidade, não é defeito. Claro. Pior é estar com pouco, né, professor? Mas vamos lá. Qual o jogo que o senhor assiste no pay-per-view? É o jogo do Inter no Rio de Janeiro com o Flamengo ou é o jogo no Beira-Rio? Qual o jogo do Campeonato Brasileiro que o senhor assiste no pay-per-view?
Só tem... O jogo fora. É o jogo fora. O jogo fora. O jogo em casa, o senhor vai assistir no estádio, provavelmente. Jogou no estádio, sim. No Campeonato Gaúcho, qual jogo que a TV transmite em TV aberta? É o jogo de Grêmio ou Inter fora. O jogo em casa vai pro pay-per-view, porque tem um público menor que vai estar no estádio e tudo mais. Não é Grêmio... por isso. É obrigado. Não, é obrigado porque eles criaram a regra. Eles são os donos. Sim, que não pode transmitir o jogo que está jogando em Porto Alegre. Não pode, tendo algumas vírgulas, porque é para vender mais pay-per-view. É para valorizar o pay-per-view. Mas a TV aberta transmite majoritariamente o jogo de quem está fora. Sim. Grêmio e Inter vão receber 13 milhões de reais cada um do Campeonato Gaúcho para jogar fora, sendo que, na verdade, o que eles vendem, vão poder vender o produto do jogo em casa. O senhor vai me responder depois do intervalo, já voltamos. Professor Enio Kaufmann, a gente estava falando sobre direitos de transmissão e tudo mais. Tem muito telespectador aqui que está dizendo, mas o Inter vendeu para a Turner depois que ficou querendo cobrar mais e a Turner está tendo problema, enfim, está reclamando que não quer pagar também. Vai dar muito pano para manga, especialmente porque a MP começou a ter influência em cima de contratos já em andamento. Eu acho que está na hora da gente deixar um pouquinho os dirigentes cuidarem disso e a gente se preocupar mesmo com a volta do futebol, Maurício. Porque... O senhor acha que tem que voltar o futebol e vai voltar mesmo? Porque o prefeito já deu a letra. Olha, a prefeitura ainda não aprovou, tem que ter a minha caneta ali assinando, senão não volta. Eu acho que vai voltar e vai ser um teste de responsabilidade. Eu acho que vai caber aos torcedores que tanto têm pressionado para que volte futebol, mostrar que o futebol pode voltar. Se houver uma aglomeração perto do estádio, se houver aglomeração em bares ou para ver o jogo, vai acontecer o que aconteceu em Santa Catarina, vai ser proibido de novo. É simples. O que não pode acontecer é o que aconteceu lá, né, professor? De fazerem os testes antes do jogo e o resultado sair depois. Então não adianta nada. Eu acho que eles podem ter cometido erros, mas assim, o essencial é que haja uma conscientização. Os torcedores têm que se conscientizar que para o futebol voltar na semana que vem, tem que ser visto de casa, cada um na sua casa. Se saírem de casa, vai parar o futebol de novo. É só isso, não é algo complicado. Eu já vi gente dizendo, eu vou lá para o Beira-Rio e quero ver quem é que me impede. Ninguém vai te impedir. Tu e outros idiotas que fizerem isso simplesmente vão conseguir que o futebol seja novamente suspenso. Só a nada. É isso. Para falar um pouco do campo, professor, o senhor acha que o Inter tem alguma vantagem por o Cudê estar treinando o time desde o início, está orientando os jogadores, ou não, é balela e vamos para o Grenal que está todo mundo em condições de igualdade? Eu acho que é balela, eu não acho que sejam treinamentos do tipo que vá fazer a diferença. O Renato é grupo de risco, sim. O Renato não poderia estar aqui. O Renato teve 2 cirurgias cardíacas, sabe? O Renato... Na praia podia. Não, um erro não justifica o outro. Quando eu digo que alguém é careca, se ele me responder, mas tu também é, Enio, eu vou dizer, a minha careca não te dá cabelo. O Renato cometeu um erro de ir na praia, ponto. Agora, o Renato é grupo de risco, sim. Acho que foram 6, hein, professor? Ou 6, ou 12, ou 19, não importa. O que eu quero dizer é que nunca se teve futebol depois de 100 dias parados. Nunca. Não tem isso. Não tem na história. 100 dias parado. 100 dias sem um treino coletivo. 100 dias. A gente falava que uma pré-temporada ideal é de 30 dias, que férias de 30 dias o jogador volta desembocado. Imagina o jogador depois de 100 dias. Sabe? Qualquer opinião é especulação. O que vai valer realmente é a qualidade técnica dos jogadores. E aí o Internacional tem uns 7, 8 jogadores que realmente têm uma qualidade técnica acima da média.
senhor teria renovado o contrato do Rodinei, que nem o Inter renovou hoje, o empréstimo? Não, eu não teria. Mas eu não teria trazido o Rodinei. O Inter, até para recuperar uma informação que nós trouxemos aqui semana passada, de um ranking de 5 laterais esquerdos, o Inter tem 2 entre os que mais recebem na CLT. É o Natanael, que é o segundo que mais recebe, e o Zeca, que ainda tem vínculo com o Inter, que é o quinto que mais recebe. Mas o Zeca, quando foi contratado, era uma contratação que foi saudada por todos. Mas o Natanael, seu segundo da lista, não dá, né, professor? Ele que é meu amigo. Natanael, entende? Ou o Moisés, o Internacional ir lá contratar o Moisés, que é um jogador extremamente limitado. Mas, enfim, o Internacional também contratou o ajuda o nome do argentino, Saravia, que tudo indica é muito bom jogador. Não vou deixar o Ângelo pipocar aqui, porque ele pipocou no início. O Inter é favorito porque estava com o treinador há mais tempo aí, Ângelo? Não. Por não ter favorito ou por... Eu acho bem complicado pelo que o professor falou. São mais de 100 dias já. A gente vai fechar 4 meses amanhã dos últimos jogos da dupla Grenal. É difícil. Eu nem espero um grande Grenal, honestamente. Vai voltar, mas não vou criar grandes expectativas para esse jogo. Ângelo, obrigado pela presença mais uma vez aqui. Obrigado, professor, também participando por Skype. O Alexandre Maier também conosco. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite. Boa noite.